Oi! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a globalização e a vegetação brasileira. Para a gente entender bem, temos que saber que a vegetação brasileira é dividida em 6 tipos de cobertura vegetal, sendo elas floresta amazônica, mata atlântica, cerrado, caatinga, pantanal e os pampas. Sobre a floresta amazônica, ela também é chamada de floresta latifoliada equatorial e é a maior e mais extensa forma de vegetação do Brasil, ocupando também vários outros países da América do Sul. Sua área aproximada atualmente corresponde a mais de 6 milhões de quilômetros quadrados, sendo que 4 milhões deles encontram-se no Brasil. Ele ocupa quase a metade do território brasileiro, apesar de 20% de sua área já ter sido devastada. A mata de igapó, essa composição vegetativa, ela em áreas de baixo relevo, próximo a rios, permanecendo por essa razão alagada. As plantas dessas áreas apresentam uma estatura média de 20 metros, além de cipós e plantas aquáticas. Já na mata de várzea, a gente tem uma vegetação que se estabelece em áreas mais elevadas em relação às matas de igapó e que mesmo assim elas continuam sofrendo inundações, porém somente nos períodos das cheias. Já na mata de terra firme, ela ocorre nas regiões que não sofrem das ações das cheias. Nessa parte da floresta, as árvores apresentam alturas que oscilam entre 30 a 60 metros e elas se desenvolvem com distâncias restritas entre si, fato que dificulta a inserção de luz. A Mata Atlântica, também chamada de Floresta Latifoliada Tropical, ocupa cerca de 13% do território nacional, sendo apenas menor que a Floresta Amazônica e o Cerrado. É do tipo de cobertura vegetal mais devastado, apresentando atualmente apenas 14% de sua área original. Localiza-se ao longo de todo o litoral brasileiro, estendendo-se da região nordeste do país. Em alguns dos seus trechos, encontram-se os maiores índices de biodiversidade do planeta, ou seja, apresenta uma grande quantidade de espécies de animais e vegetais por metros quadrados. O cerrado é uma formação florestal do tipo savana, sendo considerado por muitos autores como o mais complexo tipo de savana do mundo. É o segundo maior domínio florestal brasileiro, ocupando mais de 24% da área do país. O cerrado teve quase 80% da sua biomassa destruída pela ação do homem, e devido à baixa umidade durante a maior parte do ano, ele possui um solo pobre em nutrientes. Apresenta árvores esparsas, não muito altas e de tronco retorcido para evitar a perda de água. A Caatinga é localizada quase totalmente na região nordeste do Brasil e é o único bioma 100% situado em território nacional. Apesar de aparentemente ser pobre em diversidade, é a mata de clima semiárido mais rica em fauna e flora do mundo. A sua vegetação caracteriza-se por ser do tipo xerófila, que se adapta facilmente à aridez. Durante os períodos de estiagem, perde suas folhas e fica praticamente seca. No entanto, durante períodos de chuvas, rapidamente se transforma, tornando-se uma vegetação verde e coberta de folhas. Pantanal. O complexo do Pantanal ocupa parte da região centro-oeste do país, estendendo-se por outros países como Paraguai e Argentina. Ocupa cerca de 2% do território brasileiro, caracterizando-se principalmente por ser a formação florestal mais heterogênea do país e por ser considerada a maior planície inundável do mundo. Durante a época das chuvas, a maior parte do ano, os leitos dos rios costumam transbordar em virtude da baixa declividade do terreno. Nesse período, as espécies terrestres migram buscando refúgio e os animais aquáticos se reproduzem. Durante a época das secas, o nível das águas novamente diminui e deixa o solo rico em nutrientes, favorecendo o retorno das espécies de animais e facilitando a reprodução das aves. Pampa. Também chamado de campos sulinos e campanha gaúcha, é uma vegetação de campo formada pelas plantas herbáceas, predominantemente rasteiras, ocupa cerca de 2% do território nacional na região sul do país e se estende ao Uruguai.
Agora, a gente vai falar um pouco sobre a globalização. Isso mesmo, globalização. A primeira coisa que a gente tem que saber para entender o que é a globalização é que tudo o que acontece ali é numa escala global. Ou seja, a globalização não é um fato forever alone, não é algo separado. Mas o que é a globalização? A gente pode dizer que a globalização é nada mais nada menos do que um amplificador de informação. Isso mesmo, a globalização é a forma de encurtar as distâncias, de diminuir, de certa forma, o mundo. E isso, por mais incrível que pareça, inclui desde você com esse seu smartphone na mão, até mesmo o computador que você está vendo o vídeo, ou a internet que você fica vendo os seus TikToks e Instagram. Ou seja, com a globalização, podemos dizer que a comunicação rola muito mais solta, a comunicação é muito mais fácil. É importante a gente matar um mito muito grande que a gente cria, que é que quando a gente fala globalização, a gente está falando só de economia. Muito pelo contrário, a globalização afeta diversas áreas, dentre elas a arte, a cultura, o esporte, o meio ambiente, a política, entre outros. Vamos começar a entender tudo isso. Imagina a globalização como um pavê. Isso mesmo, um pavê que a sua tia leva no fim do ano para as festas de família. Imagina que os países são a bolacha que fica embaixo. E a globalização é como se fosse o creminho que junta tudo isso. Por mais incrível que possa parecer, a globalização não é algo tão atual quanto a gente imagina. Tudo começou lá no século XVI, com as grandes navegações. Nessa época, o mundo estava mudando. Com as grandes navegações, agora a gente tinha uma grande disseminação de informação, um grande transporte de mercadorias e pessoas, além de capital. Outro grande agente muito importante da globalização é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, podemos dizer que ela ampliou a produção de mercadorias. E para essa ampliação, foi necessário que houvesse maior transporte de pessoas para a mão de obra, de informações para fazer negócios. Além disso, a Revolução Industrial trouxe consigo outra bagagem, e muito importante, o desenvolvimento tecnológico. Porque para se produzir mercadorias de forma rápida e barata, era necessário ter tecnologia. Esse desenvolvimento foi um estopim para o novo mundo. Junto com ele, vieram diversas coisas que estão, de certa forma, implícitas no nosso cotidiano. Entre elas, a Revolução Científico-Informacional. Com ela, a gente conseguiu abrir portas para a informação e a tecnologia, que, por sua vez, estimularam as pesquisas e o desenvolvimento, e o mundo que conhecemos hoje. Mas então, quem torna esse pavê realidade? Infelizmente não é a Palmeirinha. Quer dizer, é a Palmeirinha também. Mas, por principal, quem torna tudo isso realidade são as empresas transnacionais. Sim, as transnacionais, as empresas que englobam o mundo todinho, a população, os blocos econômicos, a política, a economia e a cultura. Todos esses são grandes agentes da globalização, sem contar organizações como a ONU, a OMS, a OMC e etc. Eles fazem com que esse pavê torne realidade, mas o mais importante são essas empresas transnacionais. Essas empresas, para estarem no mundo inteiro e por estarem no mundo inteiro, precisaram criar uma nova logística, tanto de capital, investimentos diretos e indiretos, até mesmo na produção e distribuição dessas mercadorias. Por isso que elas são tão importantes para esse fenômeno que a gente chama de globalização. Entendam, sem elas e suas transações de negócio, nós não teríamos meios de disseminação de informação, meios de transporte de pessoas ou de mercadorias. Elas facilitaram tudo, indiretamente. Opa, mas aí criou-se um problema. Para que haja boa fluidez nesse novo estilo econômico, foi preciso mudar a política. Porque a velha política não suportava mais essa globalização. A velha política teve que se adaptar para o novo mundo. A partir daí, então, é adotado um facilitador para a globalização. A política facilitadora é chamada de neoliberalismo, que vai mudar todo o cenário político e econômico mundial. Mas como que vai funcionar tudo isso? Agora, o mundo vai funcionar de forma diferente. Do neoliberalismo, o Estado não é mais o centro, agora a economia é o centro. E o Estado vai se diminuir e se concentrar para ser nada mais nada menos do que um regulador da economia. Esse cenário gerou diversas coisas. Dentre elas está o estímulo da pesquisa e da tecnologia,
a flexibilização das leis trabalhistas, reduzir as despesas, até mesmo as sociais, do Estado, entre outras coisas. Uma das características da globalização é o fato dela se manifestar nos mais diversos campos que sustentam a sociedade, como a cultura, espaço geográfico, educação, política, direitos humanos, saúde e, principalmente, a economia. Apesar de muita polêmica e debate, uma das características apontadas como negativas é a desigualdade social, visto que o poder de renda se encontra na mão de minorias que acabam tendo mais dominância na área cultural. Como vantagens, podemos citar o avanço tecnológico, a difusão de conhecimento e a expansão de comércio e mercadorias. Consequências da globalização, como a configuração do espaço geográfico em redes, como redes de transporte, comunicação, comércio, entre outros. Também tivemos a expansão das empresas multinacionais e a formação de acordos regionais. E foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e obrigado pela atenção.